Olá, estimados irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento especial de culto. Hoje é Sexta-feira Santa. João Batista apontou para Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao relembrarmos a paixão e morte de nosso amado Salvador Jesus, o Filho unigênito de Deus, contemplamos o mistério de sua profunda paixão e morte, na certeza de que por meio da sua obra redentora temos a reconciliação com Deus. Pois o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e por meio da fé em Jesus recebemos a salvação e a vida eterna. Invoquemos a presença de nosso Deus para esse momento de culto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Graças e louvor a ti rendemos, ó triuno Deus. Amém. Na palavra de Deus, na carta de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, nós lemos: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Por nossa culpa, Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele mesmo disse:
De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Com toda a humildade e confiança no perdão em Cristo, confessemos os nossos pecados ao Senhor. Ó Senhor Deus, neste dia em que veio meditar sobre o Teu grande amor, quero confessar que foram os meus pecados que o Teu amado Filho carregou na cruz. Foi por minha culpa que Jesus morreu. Reconheço que não há em mim bem algum que eu possa fazer para justificar-me diante de Ti. Entretanto, confio em Tua misericórdia, amor e graça. Tem compaixão de mim, Senhor. Por amor de Ti e de Teu amado Filho Jesus Cristo, concede-me o perdão de todos os meus pecados. E ajuda-me em minha fraqueza na fé, para que sempre apegado à Tua palavra e com a ajuda do Teu Santo Espírito, possa fazer de tudo para melhorar a minha vida e melhor Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O Teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por Ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que Tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão, neste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, venho unir-me sempre a Ti. Dá-me força, Cristo amado, que eu resista ao tentador, que não ame o meu pecado, tanto a morte o causador. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por amor que Jesus morreu por nós. É por amor que Deus nos perdoa. Por isso, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo todos os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo para o nosso culto de hoje é o salmo de número 22, Sofrimento e Vitória do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti,
Confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim, abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Reparte entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade os servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amado Salvador Jesus, concede-nos por Teu Espírito Santo a devida devoção ao contemplarmos Tua paixão e morte. Afasta de nós tudo que possa atrapalhar a nossa adoração. Coloca diante de nossa alma a Tua profunda dor, humilhação e morte que nossos pecados Te causaram. Faze-nos ver
que somente o teu sangue derramado nos liberta da ira de Deus que paira sobre o pecador. Firma-nos na fé, reergue-nos para uma vida santificada de adoração e serviço a Ti e ao nosso próximo. Em Teu nome, que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Palavra do Senhor, conforme a leitura do Antigo Testamento, Isaías, capítulo 52, versículo 13, até o versículo 12 do capítulo 53, onde lemos: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar.
Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ouçamos a leitura da epístola, conforme Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16 e capítulo 5, versículos 7 a 9. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ouçamos a leitura do Santo Evangelho, conforme nos registra o evangelista João, capítulo 19, versículos 17 a 30. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu-lhes Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida, de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não as rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico, também meditando na explicação que o Dr. Martinho Lutero fez sobre o segundo artigo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O que significa isto? Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado. Me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. Não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança, assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente, isto é, certamente verdade. Também creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesse momento em que queremos meditar na palavra de nosso Deus sobre o tema do pecado para a graça, da morte para a vida. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em tempos de pandemia e necessidade de isolamento social, qualquer pessoa que peça para os outros ficar em casa nos soa bem razoável, não é mesmo? E se você soubesse que o anjo da morte passaria em frente da sua casa em tal horário, você acreditaria? Sairia de casa naquele horário? Como se já não bastasse o medo e o certo pânico das pessoas devido ao isolamento por causa da Covid e as suas complicações, nesta semana que passou,
muitas pessoas ficaram apavoradas diante de uma falsa profecia divulgada nas redes sociais a respeito do espírito da morte, que ceifaria muitas vidas na madrugada do dia 30 de março. Mais uma dessas mentiras que inventam por aí, como se Deus estivesse falando. Como vocês sabem, essa falsa profecia humana não se cumpriu. Porém, é importante lembrar que pessoas morrem diariamente desde a queda em pecado. E a promessa de que a alma que pecar, essa morrerá, vem sendo cumprida. Desde a queda em pecado, a morte existe, porque o salário do pecado é a morte, conforme lemos em Romanos 6, versículo 23. E porque Deus disse a Adão e Eva que se eles comessem do fruto proibido, eles morreriam. Como lemos em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Acreditem no que Deus diz, porque Deus é fiel e Ele cumpre todas as suas promessas. Até quando o ser humano continuará se desviando do que a Bíblia diz? Até quando o ser humano continuará acreditando nessas mentiras que as pessoas contam por aí? Até quando as pessoas terão dificuldades de acreditar naquilo que Deus diz e o que nós temos nas Escrituras Sagradas? Mais do que nunca, a morte está próxima de nós. Porém, numa flagrante contradição, muitas vezes nos esquecemos que somos como a relva que floresce de madrugada, à tarde murcha e seca, e que tudo passa rapidamente e nós voamos, como escreveu Moisés em sua oração, registrada no livro dos Salmos, no capítulo 90. Ainda há os que temem somente a morte física, porém, também é importante destacar que há uma morte que deveria ser temida, a morte espiritual, a condenação eterna. É por isso que Jesus, certa vez, exortou aos seus discípulos, dizendo: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, conforme Mateus 10, versículo 28. Ambas as mortes vieram do pecado, vieram da maior tragédia, a desobediência a Deus. O pecado, que passa de geração em geração, continua matando, porque o salário do pecado é a morte. Sim, foi por causa da desobediência do ser humano que o pecado e a morte entraram no mundo, e Deus teve que intervir na história para providenciar a salvação. Ele prometeu enviar o Salvador e cumpriu. Tragada foi a morte pela vitória. Cristo veio ao mundo, nasceu, viveu e em perfeita obediência cumpriu a lei de Deus em nosso lugar, levando sobre si os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. E no alto da cruz, ele exclamou dizendo: está consumado, conforme nós lembramos hoje na leitura do Santo Evangelho. E assim Jesus concluiu a grandiosa obra da salvação. Como também ouvimos na leitura do Antigo Testamento de hoje, Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras, pelo seu sangue derramado na cruz, fomos sarados. Jesus venceu os nossos inimigos, o diabo, o pecado e a morte, e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. O seu amor e misericórdia por nós são tão profundos
que cobre todos os nossos pecados e imperfeições. É por isso que também lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 15. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo continua dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conforme Romanos 6, versículo 23. Jesus, o servo perfeito de Deus, veio para pagar pelos nossos pecados. Por isso hoje, mais uma vez relembrando a morte de Jesus na cruz, Deus nos encoraja a olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quando nós direcionamos o nosso olhar para a nossa natureza pecaminosa, não podemos ver nada mais do que o pecado, do que a nossa culpa e a nossa miséria espiritual. Reconhecemos a nossa incapacidade de fazer o bem e a facilidade de pecar. Mas, quando olhamos para Cristo, nós vemos perdão, vida e salvação. Olhar firmemente para Jesus significa muito mais do que apenas encará-lo como uma pessoa importante ou sentir pesar e tristeza ao lembrar do seu sofrimento e de sua morte. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, é também crer e direcionar o nosso olhar para a cruz de Cristo e para a mensagem da cruz, pela qual Deus nos revela o seu amor da forma mais clara possível e que está na vida e na obra salvadora de Jesus Cristo. Como lemos na palavra de Deus em Romanos 5,8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Através da palavra de Deus, que aponta para o Cristo crucificado, Deus nos convence do nosso pecado e nos revela a sua graça, mostrando que em Jesus temos o nosso relacionamento com Deus reatado, e com Ele e pela fé nele, nós passamos da morte para a vida. Essa mensagem da cruz pode ser loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A salvação que vem até nós através do dom da fé e que Deus nos dá como um presente, porque pela graça nós somos salvos. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Conforme também lemos em João 3, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele também ensinou dizendo: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Assim como Moisés teve que levantar uma serpente de bronze para que o povo israelita olhasse e fosse salvo das mordidas, como conhecemos a história lá do povo de Israel, hoje nós relembramos que Jesus, o Filho de Deus, teve que ser levantado numa cruz e morto, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o veneno do pecado e da morte corre em nossas veias, e a menos que Deus nos ajude, seremos todos condenados. Sim, somente se olharmos para o autor e consumador da fé, Jesus, é que poderemos ser salvos. Assim como olhar para uma cobra de bronze parecia tolice para muitos no tempo de Moisés, da mesma forma, hoje olhar para Cristo na cruz a fim de ter a salvação pode soar estranho para algumas pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: certamente
a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olhar firmemente para Jesus significa crer e confiar em seu perdão, na sua graça, na sua obra que Jesus, o Filho de Deus, realizou em nosso favor, para que hoje tenhamos o completo perdão de todos os nossos pecados e tenhamos assim a salvação eterna. Queridos irmãos na fé, por tudo que Jesus fez por nós, não precisamos mais viver sob o medo da morte e da condenação da lei. Em Cristo nós somos perdoados e constantemente lembrados de que não há mais condenação para aqueles que creem em Jesus, pois com Ele nós passamos da morte para a vida. E como Jesus mesmo prometeu, Ele diz: porque eu vivo, vós também vivereis. O fruto do seu penoso trabalho é a nossa salvação, que é uma realidade na vida daquele que crê, pois as palavras de Cristo lá no alto da cruz, quando disse, está consumado, elas nos revelam que a sua obra foi acabada, que tudo estava pronto e Deus aceitou o seu sacrifício por nós no alto da cruz. Diante disto, mesmo em meio às dificuldades e às inseguranças desta vida, não deixe de olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Busque na palavra de Deus a sua orientação, leia e medite diariamente, pois ela nos revela o amor de Deus, nos traz consolo para a nossa alma e a certeza de que Deus é fiel. E em Cristo, Ele cumpre todas as suas promessas, e especialmente a promessa da salvação de todo aquele que crê e confia em Cristo como seu Salvador. Assim, Deus nos livre de todo o mal e conceda-nos a salvação e a vida eterna pela fé no Autor e Consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus, Ele ama a você. Creia, confie nele e o mais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém. A paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes firmes na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Deus ama quem dá com alegria. Na palavra de Deus e dela aprendemos também que a vida do cristão é sempre um servir, que nós fazemos para a honra e glória de nosso Deus. São muitas as bênçãos que recebemos do Senhor. Deus tem cuidado de nós e além de nos dar o necessário para o nosso corpo, também tem cuidado da nossa alma, da nossa salvação, preservando-nos na fé em Cristo Jesus, abençoando-nos com a sua santa palavra e com os santos sacramentos. Por isso é com muita alegria que nós queremos trazer diante do Senhor as nossas ofertas, que sejam para a honra e glória do seu nome e o crescimento da sua igreja na divulgação da santa palavra de Deus. Que assim Deus nos abençoe. Onde paramos pregando,
Todo-Poderoso e eterno Deus, digno da reverência de todas as pessoas, agradecemos-te de coração pelas inúmeras bênçãos que, sem mérito ou dignidade de nossa parte, nos concedeste. Louvamos-te especialmente por teres preservado entre nós a tua palavra salvadora e os santos sacramentos. Pedimos-te, Senhor, que concedas à tua igreja pureza de doutrina e pastores fiéis que preguem a tua palavra com ousadia e poder. Permite a todos que ouvem uma correta compreensão e confiança na mesma. Também envia trabalhadores à tua seara e abre a porta da fé aos que ainda não te conhecem. Lembra os inimigos da tua igreja com misericórdia e concede-lhes o arrependimento para a nova vida em Cristo. Protege e defende a tua igreja de todos os perigos e tribulações. Fortalece a nós e os demais cristãos para que coloquemos a nossa confiança exclusivamente na tua graça revelada em Cristo e ajuda-nos a combater o bom combate da fé para que alcancemos afinal a nossa salvação eterna. Derrama também a tua graça e o teu amor sobre todas as nações da terra. Abençoa especialmente a nossa pátria, o seu povo e todos os que também ocupam cargos de liderança e autoridade. Faze resplandecer a tua glória no meio do teu povo, para que haja misericórdia e verdade, justiça e paz em todos os lugares. Também te entregamos, Senhor, aos teus cuidados, a todas as pessoas que estão enfermas, a todos os que estão enlutados. Concede aos teus filhos a tua proteção, a tua bênção e a recuperação, se assim for a tua santa vontade. Consola-os, ó Deus, por intermédio da tua palavra, aliviando-os na dor e assim também abençoando a restauração, a recuperação. Nós te louvamos, Senhor Deus, por mais uma vez lembrarmos especialmente de toda a paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz para nos trazer o perdão de todos os nossos pecados. Obrigado por mais uma vez nos lembrares do teu amor e de que Jesus é o autor e o consumador da fé e da nossa salvação. Guarda-nos sempre, ó Deus, firmes nesta fé em Cristo e que possamos celebrar a vitória de Cristo. Jesus, que venceu os nossos inimigos e ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à tua direita, ó querido Deus Pai Todo-Poderoso, onde governa terra e céus. Aceita o nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas súplicas, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. O sepultamento de Jesus, conforme João 19,
versículos 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Tradicionalmente, o altar é desguarnecido de seus paramentos e equipamentos litúrgicos na noite da Quinta-feira Santa. Este serviço é feito por um motivo simbólico. Depois da ceia pascal com os seus discípulos e antes da sua crucificação, foram tiradas as vestes de Jesus. Este ato faz parte de sua profunda humilhação por nós e nos deve induzir à humildade, como foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses. Assim, em sinal de tristeza e arrependimento por nossos pecados que mataram o Filho de Deus, retiraremos agora todos os ornamentos do altar até o culto de domingo de Páscoa, quando ornaremos o altar com os paramentos e símbolos festivos da ressurreição de Cristo. Encerramos este momento de culto, ouvindo e meditando nas palavras do hino 97 do nosso inário luterano, Ouves no Calvário. Fique com a graça e com a paz de Cristo. Amém.